Vamos começar aqui mais uma preparatória aí para a OBA, né? As seletivas da OBA. Então, muito bem. Vou apresentar aqui agora, tá? A nossa aula de hoje, o nosso encontro de hoje. E aí nós vamos discutir hoje um assunto meio, né, desagradável para muitos, né? Nós vamos falar hoje sobre cálculos, né? Definições e cálculos, algumas definições e alguns cálculos que são aplicados em astronomia. Então vamos lá. Pessoal, vou apresentar aí minha tela, ok? Já está disponível para todos. E aí nós vamos dar sequência, então, aos nossos encontros, né? Os nossos comentários aí, preparatórios para a seletiva da OBA. Então, esse conteúdo que eu vou abordar aqui hoje está relacionado lá no material de estudo para as seletivas da OBA, ok? Bom, então, nós vamos abordar hoje basicamente o tema estrelas, tá ok? Nós já discutimos aqui, né, nós já falamos um pouquinho a respeito de estrelas aqui, e a gente já viu, né, que as estrelas são esferas, né, de plasma a alta temperatura e a altíssima pressão, beleza? Essas esferas, né, que têm diâmetros da ordem de milhões de quilômetros, como, por exemplo, o nosso Sol, que tem um diâmetro de aproximadamente 1,5 milhão de quilômetros, né? Essas estrelas, elas produzem energia através de reações nucleares de fusão, que acontecem aí no seu interior, né? E aí, começar aqui, né, para a gente poder acompanhar um pouco melhor, nós temos o seguinte, eu vou ter que fechar aqui a apresentação para a gente poder acompanhar. Essas estrelas, elas são, desde o início da humanidade, que o ser humano, que o homem, observa o céu e é encantado pelas estrelas, né? Com o passar do tempo, o ser humano começou a mapear essas estrelas, catalogar a posição delas. Hipparco, o próprio Tycho Brahe e outros astrônomos hindus, astrônomos chineses, astrônomos mesopotâmicos. Então, astrônomos gregos, né, claro, começaram a identificar estrelas no céu e agrupar essas estrelas, dando origem hoje, né, a imagens que a gente conhece com o nome de asterismos. E esses asterismos, eles acabam dando nome a algumas regiões do céu, porque o nosso céu à noite ele foi mapeado, dividido em pequenas regiões, como se fossem pequenos lotes, e cada região dessa é conhecida hoje como constelação, né? E dentro de cada constelação, normalmente existe um grupo de estrelas que formam um asterismo, e esse asterismo dá o nome à constelação. Então aqui, por exemplo, eu tenho um asterismo, né, que é o Cruzeiro do Sul, né? E o Cruzeiro do Sul, ele é formado por 5 estrelas principais, mais brilhantes, né? A Alpha Crucis, né, o Acrux. Nós temos a estrela Mimosa, que é a Beta Crucis. Nós temos a estrela H-Crux. Temos a estrela, não apareceu aqui, né, mas nós temos a Intrometida. E nós temos aqui mais uma estrela. Essas 4 estrelas principais
formam o braço da cruz, que dá o nome da constelação Cruzeiro do Sul, por estar localizada no hemisfério sul. É uma das constelações mais famosas, né, do hemisfério sul. E essa constelação, ela dá o nome a uma região do céu, a um pedacinho, né, de um mapa, um lotezinho do céu. Essa região do céu corresponde à constelação do Cruzeiro do Sul, ok? E a gente pode observar, né, que as estrelas possuem brilhos diferentes, cores diferentes, né, aspectos diferentes e algumas propriedades diferentes. É importante a gente ressaltar aqui, né, que a cor de uma estrela está relacionada com a sua temperatura, ok? Então, quanto mais vermelha, quanto mais avermelhada é uma estrela, mais fria ela é, quanto mais azulada, mais quente a estrela é. Então, baseada na temperatura das estrelas, foi criada uma escala de classificação das estrelas, onde nós temos as estrelas OBAF-GKM. Aqui a gente tem as estrelas do tipo M, né? Muito vermelhas, com temperaturas na sua fotosfera. Fotosfera é a parte mais externa da estrela que a gente consegue observar. Então, quando você olha para o Sol, algumas pessoas, eu estou vendo a superfície do Sol, não. O Sol não tem superfície, estrela nenhuma tem superfície, por ser um corpo constituído de plasma, né? O plasma é uma substância, né, em estado, vamos dizer, é como se fosse um gás extremamente aquecido e, devido à sua altíssima temperatura, ele é um gás eletrizado, é um gás ionizado, né? É uma substância gasosa ionizada. Essa característica de ser ionizada classifica essa substância, abre aspas, gasosa, como o plasma, né? Que é uma das fases da matéria. Então, você tem a fotosfera da estrela, quando ela é avermelhada, a gente tem aí uma estrela da ordem de 2.500 a 5.000 Kelvin, né? Uma estrela alaranjada, de 2.500 a 3.500 Kelvin. Se a estrela é mais alaranjada, ela tem uma fotosfera aí com uma temperatura em torno de 3.500 a 5.000 Kelvin. O nosso Sol é amarelado, e por ser amarelado, ele é da classe G, né? Com uma temperatura na fotosfera de 5.000 a 6.000 Kelvin. E assim por diante. As estrelas mais quentes, que são azuis, da classe O, possuem fotosferas com temperaturas que variam de 28.000 até 50.000 Kelvin. Ok? A temperatura, então, da estrela está relacionada com a sua cor, ok? E essa cor está relacionada com o fato da temperatura fazer com que a estrela emita comprimentos de onda e frequências diferentes. Lembramos que cor, na verdade, quando a gente fala de luz, a cor é uma característica da luz que está relacionada com a frequência da onda luminosa e com o comprimento da onda luminosa. O comprimento da onda luminosa emitida por uma estrela está relacionada com a sua temperatura através de uma lei que é a chamada lei de Wien ou lei de Wien. Tanto, né, depende aí da pronúncia de quem ler o nome. O que a gente tem também, né, é que as estrelas, né, a gente vê aqui, né, uma lei que relaciona a gente pode falar, né, que a radiação emitida por uma estrela através da sua temperatura. Essa lei que é chamada lei de Stefan Boltzmann. Quem já viu aí alguma coisinha relativa à física moderna, né, principalmente os primórdios aí de estrutura da matéria física quântica, já deve ter ouvido falar na lei de Stefan Boltzmann. E as estrelas, é claro, né, em sua fase de desenvolvimento, a partir do momento que elas entram num estado de estabilidade, partindo, né, para uma existência longa na chamada sequência principal, que a gente encontra lá, né, no diagrama HR, que é o chamado diagrama Hertzsprung-Russell,
que é baseado exatamente, né, na luminosidade estelar, né, que está relacionada com a temperatura e o raio da estrela. Essas estrelas, elas permanecem, então, irradiando energia, né, naquela determinada cor durante um longo período de tempo de estabilidade. Ok? Após saírem dessa sequência principal, que é marcada por uma fase estável, a estrela expele, dependendo da sua massa, ela passa por um processo de expansão, tornando-se uma gigante. Normalmente pode se tornar uma gigante vermelha, como é o caso do Sol no futuro, e aí depois ela acaba decaindo sobre ela mesma, né, implodindo sobre ela mesma, virando uma possível anã branca. Estrelas mais massivas do que o Sol viram gigantes e partem para um estado mais catastrófico, gerando uma explosão, que é uma supernova, uma hipernova, dependendo da sua massa, e podendo dar origem a estrelas de nêutrons ou buracos negros, né? Isso tudo dependendo da massa da estrela. Desde o primórdio da humanidade, como eu já disse, as estrelas são observadas, né, pelos povos antigos. E Hiparco, então, ao observar as estrelas, ele classificou as estrelas, né, em uma escala que ele chama de escala de magnitude visual, né, onde ele colocou as estrelas mais brilhantes do céu como sendo de magnitude 1, e as estrelas menos brilhantes, aquelas que são extremamente difíceis de enxergar, como estrelas de magnitude 6. Né? Então, o Hiparco, já lá, né, na Grécia Antiga, ele conseguiu classificar as estrelas em função do seu brilho aparente, aquele brilho que o olho nosso é capaz de detectar. Mais tarde, algumas outras classificações apareceram, né, como a classificação de Tycho Brahe, né, de Johannes Kepler, que tentaram também fazer classificações para as estrelas, mas preserva-se ainda hoje a classificação proposta por Hiparco, né, que é a escala de magnitude. E na aula passada, no encontro passado, nós vimos que a magnitude de uma estrela pode ser dada por esta expressão. Ok? Então, quando a gente fala de brilho da estrela, é importante a gente pensar, né, que a estrela é como se fosse uma lâmpada acesa. Ela é uma lâmpada gigantesca. Mas ela emite radiação de maneira muito parecida, né, com qualquer outra fonte luminosa. E essa radiação é emitida em todas as direções. Então, é como se a radiação formasse no entorno da estrela, no espaço ao redor da estrela, né, uma esfera de emissão de radiação. E como se trata de uma esfera, né, nós temos, então, que, se a gente pensar nessa esfera, à medida que nós vamos nos afastando da estrela, a tendência é que o volume dessa estrela cresça e a sua área, né, a área dessa esfera imaginária, contendo radiação emitida pela estrela, essa área, ela cresça. Ela também cresça à medida que nos afastamos da estrela. Em média, é possível a gente mostrar que existe uma relação legal, né? Se a radiação emitida por uma estrela atravessa uma região do espaço, que a gente está marcando aqui, né, com essa área A, quando eu considero uma certa distância da estrela, se eu dobrar essa distância, né, se eu tiver uma distância x da estrela, a gente vai ter nessa área A passando uma certa quantidade de radiação. Se eu dobrar a distância, eu vou estar pegando essa área e quadruplicando ela. Então, aquela mesma quantidade de radiação que antes incidia numa pequena região de área A, agora passa a incidir numa região maior, de área 4A. E se eu aumentar a minha distância da estrela 3 vezes, eu vou fazer com que essa área banhada, atingida pela radiação da estrela, se torne 9 vezes melhor.
9 vezes maior. Então, a gente vê o seguinte, né, que quanto mais eu me afasto de uma fonte que emite radiação em todas as direções, e com isso cria uma espécie de uma esfera, né, de expansão em torno dela, da radiação, quanto mais distante, mais eu espalho essa radiação em uma região cada vez maior. Isso faz com que a intensidade da radiação se torne fraca em um determinado ponto dessa região. A quantidade de radiação emitida pela estrela que atravessa essa região do espaço em um determinado tempo, essa quantidade de radiação atravessando essa região, a gente chama de fluxo de energia da radiação da estrela. Tá ok? E é claro, né, que a gente tem, então, o que a gente chama de luminosidade estelar. Na astronomia, essa grandeza, né, a luminosidade estelar, está relacionada, tá, com a temperatura da estrela e com o raio da estrela. Quanto maior é o raio da temperatura da estrela e quanto maior a sua temperatura na fotosfera, maior é a luminosidade da estrela. De fato, é como se a gente captasse, como se a gente enxergasse a estrela brilhando mais. Ok? Então, se você chegar perto do Sol, que tem um raio de 1,5 milhões de quilômetros aproximadamente, com a temperatura de 6.000 Kelvin, quase, você vai ter uma determinada luminosidade. Se você pegar uma estrela maior, quer dizer, de raio maior, e com temperatura mais alta, nós vamos ter que essa estrela tem uma luminosidade maior do que o Sol. Se você colocar as duas a uma mesma distância, você verá que uma brilhará mais do que a outra. Tá ok? Então, essa grandeza, né, que nos mostra aí a quantidade de energia, a potência, a quantidade de luz emitida pela estrela, o seu brilho, tá? Essa grandeza é chamada em astronomia de luminosidade estelar. E veja que a equação do cálculo da luminosidade, ele é enjoado. Olha a quantidade de coisas que aparecem aqui, né? O L nessa expressão, ela representa a luminosidade da estrela. Como a luminosidade é a quantidade de energia que a estrela manda para o espaço a cada segundo, energia em função do tempo, a gente conhece na física, né? Uma grandeza que a gente conhece, ela é chamada de potência. Então, a luminosidade é a potência da estrela, literalmente a potência da estrela. Por essa razão, ela é expressa em watt, tá? Igual a potência de uma lâmpada comum, também expressa em watt, tá? Então, você tem a luminosidade de uma estrela expressa em watt. Ela é dada por essa grande quantidade de coisas que está aqui, ó. 4. Esse aqui é o nosso conhecido π, que vale, né, 3,141592535, tá? Uma constante matemática, muito famosa, diga-se de passagem. R é o raio, né? É o raio que nós temos aqui, ó, elevado ao quadrado, tá ok? Sigma é uma constante que a gente chama de constante de Stefan Boltzmann, e T é a temperatura da fotosfera da estrela. Aqui está escrito, né? Temperatura efetiva superficial. Esse termo não é legal, porque, como já disse para vocês, estrelas não possuem superfície, tá? Possuem uma fotosfera. Então, é a temperatura na fotosfera da estrela. Bom, a luminosidade estelar, então, né, é dada por essa expressão matemática. Um detalhe, a constante de Stefan Boltzmann está representada aqui para vocês poderem conhecê-la, não é muito das bonitas, tá ok? Mas esse cálculo que eu vou fazer aqui para vocês terem mais ou menos uma ideia do que vem a ser, né? O que vem a ser a luminosidade de uma estrela, eu peguei aqui a nossa estrela principal, a estrela mais próxima de nós, que é literalmente o nosso Sol. E eu peguei aqui algumas informações a respeito do Sol, e nós vamos então, como exemplo, tá? Porque vocês deverão pelo menos ter noção de como calcular isso,
nós vamos fazer o cálculo da luminosidade do nosso Sol, tá ok? Nós vamos pegar o Sol como estrela de referência, você pode pegar qualquer outra estrela, qualquer conjunto de dados de uma outra estrela e fazer o cálculo com esses dados, da mesma forma que eu vou apresentar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Na maioria das vezes, a OBA não manda a gente calcular a luminosidade de uma estrela. Ela manda a gente comparar a luminosidade de uma estrela com outra. Quando você compara duas coisas, a maneira mais simples de fazer isso é dividindo uma pela outra. Então, quando você divide a luminosidade de uma estrela pela luminosidade da outra, esses termos, 4π sigma, 4 é um número que é 4. Π é uma constante e o sigma também é uma constante. Então, a gente acaba dividindo uma constante por ela mesma, a gente cancela, né? E aí, na verdade, você acaba tendo uma expressão mais fácil que envolve apenas o R e o T. Então, na hora que você normalmente faz alguns cálculos relacionados às provas da OBA, você não precisa nem mesmo conhecer quanto vale essa tranqueira aqui, que é a constante de Stefan Boltzmann. Lembrando que essas unidades que estão aqui na constante de Stefan Boltzmann são o quilograma relacionado à massa, o segundo a menos 3, quer dizer, é quilograma por segundo ao cubo, Kelvin elevado à quarta potência. Então, é como se o quilograma ficasse em cima, o segundo ao cubo e o Kelvin elevado a 4 ficassem embaixo, no denominador de uma fração. Toda vez que você vê um expoente negativo, isso quer dizer que ele deve ser escrito no denominador da fração. Tá ok? Pois muito bem, então vamos calcular aqui rapidinho, só para ter como exemplo, né, a luminosidade do Sol. Então você tem aí a expressão da luminosidade. Eu vou utilizar essa expressão para a gente calcular a luminosidade do Sol. E eu vou pedir a vocês que tenham um pouquinho de paciência, né? Porque o cálculo ele é relativamente grande. Né? Então você vai ver o seguinte, né? Quanto que é a luminosidade do Sol? Então vamos lá. A luminosidade do Sol ela é dada por 4 vezes 3,14, eu vou deixar bem arredondado, porque senão a gente vai perder aqui um pouquinho, né? Multiplicado pelo raio do Sol elevado ao quadrado, então eu vou pegar aquele número ali, ó. Desculpa, 6, eu vou pegar 6,96 vezes 10 elevado a 8 metros, e vou elevar isso ao quadrado. Vou pegar isso e multiplicar pela constante de Boltzmann, de Stefan Boltzmann, 5,67 vezes 10 a menos 8 quilograma, veja, por segundo ao cubo, Kelvin elevado a 4, que são esses dois termos aqui, ó, tá ok? Da constante de Boltzmann. E vou multiplicar isso pela temperatura da fotosfera do Sol elevada à quarta potência. Então, você vai pegar aqui, ó, 5,8 vezes 10 elevado a 3 Kelvin, tudo isso elevado à quarta potência. Tá ok? Eu vou pedir a vocês aí agora, né, que tenham um pouquinho de paciência, porque por se tratar de um cálculo dessa magnitude, dessa natureza, inevitavelmente eu vou pegar aqui um recurso que se faz necessário aqui agora. 6,96 vezes 10 elevado a 8, ok? Nós vamos pegar isso aqui e vamos elevar esse número ao quadrado, tá ok? Então vamos aqui, ó. Elevar esse número ao quadrado. 6,9 vezes 10 elevado a 8, deu 4,84 aproximadamente. Então, vamos lá anotar isso aqui, né? Então, este número aqui, esse númerozinho lindo aqui, tá? Deu, Senhor da glória, esse númerozinho aqui, ó. Então, nós vamos ter que o L vai ser 4 vezes 3,14, que multiplica esse número ao quadrado.
eu pôr a calculadora de lado que eu consigo copiar de boa. Esse número ali vai ficar, então, valendo nada mais, nada menos que 4,84 vezes 10 elevado a 17, ok? Metro quadrado. Multiplicado por 5,67 vezes 10 a menos 8 quilograma segundo ao cubo Kelvin elevado a 4 vezes, agora eu vou elevar esse segundo número aqui, ó, ok? Nós vamos pegar aqui então a nossa calculadorinha de novo e pegar 5,8 vezes 10 elevado a 3, que é 5,8, 5.800, e nós vamos multiplicar 5.800 por ele mesmo, né? 4 vezes. Nós vamos levar isso a 4. O resultado disso vai ser esse número que vocês viram, 1,13, né? Vai ficar aqui, ó, 1,13 vezes 10 elevado a 15 Kelvin elevado a 4. Eu vou aproveitar aqui desde já para fazer algumas simplificações. Eu vou cortar esse Kelvin a 4 com esse Kelvin a 4. Beleza? E aí eu vou terminar esta expressão. Nós vamos resolver agora de fato essa conta. Nós vamos fazer essa conta aqui direto, ok? Então agora nós vamos aplicar 4 vezes 3,14. Dá isso aí, 12,56. Agora eu vou multiplicar esse 12,56 por esse número aqui, ó. 4,84 vezes 10 elevado a 17, ok? E aí nós vamos fazer essa multiplicação, dá isso aqui, ó. Tá? Agora eu vou pegar esse número e vou multiplicar por 5,67 vezes 10 elevado, né? Vezes 10 elevado a, no caso aqui, menos 8. Tá ok? Vamos ver o que dá? Pum! Deu aquele número ali, ó. Tá? E agora eu vou multiplicar isso tudo, nós vamos multiplicar isso tudo por 1,13 vezes 10 elevado a 15. Tá ok? Então, na hora que eu multiplico isso, aí está, ó, que te leva de número, ó. A luminosidade do Sol, reparem esse número, eu vou copiá-lo aqui, ó, tá? Então, eu vou ter que a luminosidade do Sol, tá? A luminosidade da nossa estrela mais próxima, vale nada mais, nada menos que 3,9, ou melhor, 3,89 vezes 10 elevado a 26 metro quadrado quilograma por segundo ao cubo. Caraca, que diacho que é isso, né? Vamos dar uma organizada aqui, né? Na verdade, o que eu tenho aqui? Eu tenho o seguinte, tá ok? Eu tenho o seguinte resultado. A luminosidade do Sol, ela é, então, 3,89 vezes 10 elevado a 26. Vejam, eu vou dar uma desmembrada aqui, ó. Veja, quilograma vezes metro, vou colocar aqui, ó, por segundo ao quadrado, que multiplica metro por segundo. Repare que eu desmembrei aqui essa bagunça de unidades desta forma. Por quê? Olha o seguinte, nós já sabemos que o quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, isso aqui é o famoso Newton. Beleza? Então, essa primeira parte aqui é Newton. Quando eu pego Newton e multiplico vezes metro, que está aqui, nós obtivemos o Joule, que é a unidade de energia. Quando eu pego o Joule e divido por segundo, eu tenho o Watt.
Então, essa bagunça toda aqui, ó, metro quadrado, quilograma por segundo ao cubo, significa watt. Automaticamente, a luminosidade do Sol vale 3,89 vezes 10 elevado a 26 watts. Esta aqui, meus caros colegas, companheiros, quase irmãos, é a luminosidade do nosso Sol, da nossa estrela. Muitas vezes a OBA utiliza um símbolozinho para substituir essa expressão Sol, tá? A gente utiliza uma bolinha com um ponto no meio. Essa bolinha com um ponto no meio representa Sol. Então, eu posso escrever a luminosidade do Sol como sendo L bola ponto, tá ok? Então, quando você enxergar esse símbolo, a bolinha é Sol. R bola ponto, raio do Sol. L bola ponto, luminosidade do Sol. T bola ponto, temperatura do Sol, tá ok? Então, esse símbolo aqui, ó, é Sol, tá ok? Então, isso aqui, galera, ó, é a luminosidade do Sol calculada pela expressão aqui, ó, da luminosidade estelar. Isso aqui, na verdade, é uma variação da lei de Stefan Boltzmann, tá ok? Tranquilo? Bom, além da luminosidade, que é uma característica das estrelas, e reparem que a luminosidade da estrela é uma característica dela, não depende do quão distante eu estou dela, ela tem uma luminosidade e pronto, acabou. Mesmo eu esteja perto ou longe, a emissão de radiação pela estrela é sempre a mesma, né? Agora, o brilho que eu percebo pelo meu olho depende da distância. Isso é muito fácil da gente perceber. Se você estiver, né, próximo de uma lâmpada, como eu estou aqui agora, a claridade da lâmpada é suficiente para me permitir, por exemplo, ler. Se eu for caminhando e me afastando da lâmpada, mais fraca se torna o brilho dessa lâmpada. E eu, obviamente, não consigo ler mais se eu estiver, por exemplo, durante a noite. Você vê uma lâmpada de perto, ela brilha muito. Se você vê uma lâmpada de longe, ela brilha menos, ela brilha pouco. Essa variação que depende da distância não é a luminosidade da estrela, é a sua magnitude, tá ok? A chamada magnitude visual ou magnitude aparente, tá ok? A luminosidade não depende da distância, depende apenas das características da estrela. E ponto final. Então, a luminosidade do Sol é essa. Esteja eu perto do Sol ou longe do Sol, tá ok? Agora, como eu disse para vocês, na maioria das vezes a OBA pede para a gente comparar estrelas. E aí ela pede, muitas vezes, para a gente fazer alguns exercícios que são interessantes, né? Então, por exemplo, um exemplo desse tipo de comparação eu vou fazer aqui agora para vocês terem noção de como fazer, né? Claro. Então, olha só, aqui um exemplo. Compare o brilho da estrela, de uma estrela, cujas características estão listadas a seguir, com o brilho do Sol, né? Ou seja, ele quer que a gente compare a luminosidade da estrela com a luminosidade do Sol. Esse termo aqui está até errado, não é brilho, não, é luminosidade. Tá ok? Então, veja, o Sol, essa luminosidade do Sol, 3,89 vezes 10 elevado a 26, está sendo chamada aqui de luminosidade do Sol. É como se ela valesse 1. Tá? Esse 1 é o 3,89 vezes 10 elevado a 26 watt. A luminosidade da estrela a gente não sabe, é o que nós vamos determinar. Agora, o raio do Sol é 1, está sendo classificado aqui, está dado aqui como sendo 1, né? Vejam o símbolozinho aqui, ó, R, bolinha, ponto, raio solar. Tá? Isso aqui, ó, raio Sol, esse símbolozinho Sol. Então, veja, você tem que o raio do Sol está sendo adotado aqui como valendo 1. É claro que esse 1 vale, na verdade, 6,96 vezes 10 elevado a 8 metros, mais 1. A temperatura do Sol também está sendo classificada, aqui está sendo adotada como 1, mas a gente sabe que ela vale 5.800 Kelvin. E a temperatura da estrela quer dizer 4 vezes a temperatura do Sol, tá ok? Aqui, ó, 4 vezes a temperatura solar.
Então, ele quer que a gente compare né, a luminosidade dessas estrelas. Então, olha, para simplificar a nossa conta, nós vamos fazer o seguinte, tá ok? Veja só. Toda vez que você quiser comparar duas coisas, o ideal é você dividir uma pela outra, tá ok? Ou eu não sei qual que é a luminosidade da estrela. Então, eu vou deixar aqui o seguinte, ó. A luminosidade da estrela vale 4π, o raio da estrela ao quadrado, sigma t, a temperatura da estrela, elevado a 4. Veja, essa é a expressão da luminosidade. Que expressão é essa, Cleoninho? Essa aqui, ó. A expressão da luminosidade de uma estrela, tá ok? Qual que é a luminosidade do Sol? A luminosidade do Sol, quer dizer, a luminosidade do Sol vale 4π raio do Sol ao quadrado, sigma t do Sol elevado à quarta potência. Então, já que eu vou comparar essas duas coisas, eu vou dividir uma pela outra. É isso que eu tinha falado aqui há um tempinho atrás. Como eu vou dividir uma pela outra, eu vou ser capaz de simplificar um bocado desses termos. Por quê? Porque aqui em cima vai ficar 4π raio da estrela ao quadrado, sigma temperatura da estrela elevado a 4. E aqui embaixo vai ficar 4π raio do Sol ao quadrado, sigma temperatura do Sol elevado a 4. Então, olha aqui, ó, vou fazer a simplificação. O que eu vou simplificar? Veja, tem 4π em cima, 4π embaixo. Sigma em cima e sigma embaixo. O sigma é a constante de Boltzmann, tá? Veja que o raio da estrela não é igual ao raio do Sol, então eu não posso cortar R de cima com R de baixo. E a temperatura da estrela também não é igual à temperatura do Sol, não posso cortar. Mas vejam que quando eu simplifico isso, olha que bacana que eu passo a ter. A minha expressão gigantesca se transforma em luminosidade da estrela sobre a luminosidade do Sol, fica sendo igual ao raio da estrela ao quadrado sobre o raio do Sol ao quadrado, tá ok? A temperatura da estrela elevada a 4, a temperatura do Sol elevada a 4. Então, eu vou dividir o produto raio-temperatura por raio-temperatura. Ok? Só que lembrando que essas grandezas têm valores diferentes, tá bem? Agora observem, o raio do Sol é R0, o raio da estrela é 8R0. Então nós vamos fazer aqui o seguinte, olha, eu vou colocar aqui mais uma folha para a gente substituir. A luminosidade da estrela sobre a luminosidade do Sol vai valer o seguinte, vamos lá. O raio da estrela, peraí, o raio da estrela é 8 vezes o raio do Sol. Então, deixa eu colocar aqui, ó. 8 vezes o raio do Sol. É claro que eu vou pegar o raio da estrela elevado ao quadrado, né? Como o raio da estrela é 8 vezes o raio do Sol, então eu vou pegar 8 vezes o raio do Sol e vou levar ao quadrado. Multiplicado pela temperatura da estrela, elevado a 4. Só que o que diz aqui? Que a temperatura da estrela é 4 vezes a temperatura do Sol. Então, eu vou pegar aqui, ó, a temperatura da estrela, 4 vezes a temperatura do Sol e vou elevar a 4. Beleza? E eu vou dividir isso pelo raio do Sol ao quadrado vezes a temperatura do Sol elevado a 4. É claro que a gente sabe, né, que 8 ao quadrado é 64 vezes o raio do Sol ao quadrado, porque raio do Sol ao quadrado é raio do Sol ao quadrado. Quando multiplicamos 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 4 vezes 4 dá 16 vezes 4, 64 vezes 4, 256. Então, nós temos 256, temperatura do Sol elevado a 4, tudo isso dividido pelo raio do Sol ao quadrado, vezes a temperatura do Sol elevada a 4. Note que é possível, mais uma vez, fazer uma simplificação. Se você fizer a simplificação, você vai ter que o raio do Sol ao quadrado com o raio do Sol ao quadrado. Temperatura do Sol a 4 com temperatura do Sol a 4. Então, a gente pode simplesmente simplificar a nossa expressão. E aí, como resultado disso, nós vamos ter que a luminosidade da estrela sobre a luminosidade do Sol
é aquele produto, 64 vezes 256. Para ganhar tempo, eu vou pedir aqui de novo a todos que me perdoem, mas eu vou usar de novo a nossa calculadora, só para ganhar tempo, tá ok? E aí nós vamos pegar aqui, ó, e você vai pegar, então, 64 e multiplicar, e multiplicar isso por 256. O resultado dessa conta, 16.384. Isso quer dizer o seguinte, né? Que o resultado disso deu 16.384. Ou seja, a luminosidade da estrela, veja, a luminosidade da estrela dividida pela luminosidade do Sol é igual a 16.384. Se eu pegar a luminosidade do Sol e trouxer para cá, nós vamos ter que a luminosidade da estrela é igual a 16.384 vezes a luminosidade do Sol. Isso quer dizer o seguinte, que uma estrela, olha só que bacana, se você pegar uma estrela que tem um raio que é igual a 8 vezes o raio do Sol, e tem uma temperatura que é 4 vezes a temperatura do Sol, essa estrela terá uma luminosidade 16.384 vezes maior do que a luminosidade do Sol. Então, veja, eu comparei duas estrelas, ok? Eu comparei uma estrela fictícia, imaginária, com o nosso Sol, beleza? E aqui eu acabei de descobrir que a estrela brilha 16.384 vezes o que o Sol brilha. É claro que se eu quiser saber o valor exato da luminosidade da estrela, basta eu pegar 16.384 e multiplicar por esse número aqui, ó, 3,89 vezes 10 elevado a 26 watts, que eu descubro qual que é, portanto, a luminosidade verdadeira da estrela. Se você quiser, né, se você quiser saber quanto que dá isso, basta pegar, então, tá aqui, né, o nosso valorzinho lindo de 16.384, e eu vou multiplicar isso por 3,89 vezes 10 elevado a 26. E aí é claro que o resultado vai dar aquilo ali, ó, 6,37 vezes 10 elevado a 30 watts. São 6 milhões de milhões de milhões de milhões de milhões de watts. Não sei nem que número que é esse, né? Mas é um número muito grande, sem dúvida alguma. Então, essa é a luminosidade verdadeira da nossa estrelinha aqui, fictícia, imaginária, tá ok? Então, pessoal, isso aqui é só para vocês terem uma ideia da comparação da luminosidade de duas estrelas. Como é que a gente faz isso? Okay? Então, a luminosidade é uma característica da estrela, tá ok? E depende das suas características. Raio, né? E temperatura fotosférica. Bom, como eu disse para vocês, o Hipparco, né, ele catalogou as estrelas no passado, fez um catálogo aí com algo em torno entre 1.000 e 2.000 estrelas, e ele pegou as estrelas, as 20 estrelas mais brilhantes do céu, e deu para elas a magnitude 1. E aí, com base nessa sensibilidade do olho, ele foi chamando as estrelas, então, de acordo com o seu brilho, de magnitude 1, a mais brilhante, magnitude 2, um pouco menos brilhante, magnitude 3, menos brilhante ainda, magnitude 4, menos brilhante, magnitude 5, menos brilhante ainda, e magnitude 6, aquela estrela que está no limite da visão humana. Vale lembrar que na época de Hipparco não existia luz elétrica, não existia nada que interferisse a observação das estrelas à noite. Então as condições eram excelentes, tá? Então uma estrela de magnitude 6 naquela época, que seria visível
com um certo esforço, mas seria visível, hoje é absolutamente invisível, né? Hoje, dentro de uma cidade iluminada, a gente mal consegue enxergar estrelas de magnitude 2, magnitude 3, tá certo? E automaticamente essa classificação hoje visual seria literalmente impossível. Mas na época do Hiparco foi possível. Quem de fato gerou uma formulação científica, matemática para essa classificação de Parkinson, de Hiparco, né? Desculpa, classificação de Hiparco, foi esse senhor que está aí, né? O Norman Pogson. Norman Pogson, ele percebeu que as estrelas da classificação de Hiparco, entre a primeira magnitude e a sexta magnitude, elas haviam uma diferença, né, de 100 vezes de brilho. E então, em 1856, ele tentou encontrar uma expressão matemática que fundamentasse as observações de Hiparco. Note que em 1829, quer dizer, em 1856, na época do Pogson, o telescópio já existia. Até porque o que acontece é o seguinte, né? A gente tem que o telescópio foi criado por Galileu Galilei, né? Aliás, a gente sabe que o telescópio foi criado por um holandês, tá? Por um óptico holandês, tá ok? E foi apontado pela primeira vez para o céu por Galileu Galilei em 1609, aproximadamente 1609. Então, na época do Pogson, já existia, tá, o telescópio. E aí, nessa época, o que o Pogson fez? Ele pegou as estrelas e calculou, né, de certa forma, ele tentou encaixar essas estrelas através de análise do fluxo de energia dessas estrelas. Ele tentou encaixar este fluxo de energia em uma expressão matemática, dentro de uma equação matemática. E aí ele obteve um resultado muito parecido com esse aqui, ó. Tá? O que é fluxo? Fluxo de qualquer coisa, gente, é a quantidade dessa qualquer coisa que atravessa uma determinada área, né? Então, quando você tem, por exemplo, um fluxo de energia, esse fluxo representa a quantidade de energia que atravessa, né, uma determinada área do espaço. Então, o fluxo ele é definido, como, no caso de uma estrela, como sendo a quantidade de energia que ela irradia, ou seja, a sua potência, a luminosidade da estrela, dividido pela área que essa luminosidade está atingindo. Ok? Então, o que acontece? Você tem aqui, então, né, a expressãozinha de fluxo de energia, ou o fluxo luminoso. O fluxo é a luminosidade dividida pela área, e como uma estrela, né, emite em todas as direções, a radiação se afasta dela como se fosse uma esfera. Daí, nós temos aí, né, a área de uma esfera. A área superficial de uma esfera, pessoal, para quem não sabe, para quem não se lembra, é 4πr2, né? Onde o R é o raio da esfera. Esse raio da esfera é a distância que vai da onde a radiação está até a estrela. Então, eu troquei aqui, né, o raio pela D, que é a distância até a estrela. Então, esse fluxo de energia leva em consideração a distância da estrela. Aí nós temos uma coisa que difere da luminosidade. A luminosidade de uma estrela é fixa, é aquela e pronto, acabou. Mas à medida que eu vou me afastando dela, eu vou vendo que ela se torna cada vez menos brilhante, cada vez menos brilhante. Isso por quê? Porque quanto mais eu me afasto dela, menor é a quantidade de energia que chega no meu olho. Consequentemente, nós temos aí, né, que o brilho, ou seja, o que eu estou chamando de fluxo luminoso, a quantidade de energia que está entrando no meu olho, ele reduz com a distância.
O fluxo luminoso é uma grandeza que está relacionada ao brilho da estrela, mas que leva em consideração a distância em que eu me encontro dela. Então, se eu estou perto de uma estrela, a energia irradiada pela estrela está distribuída em uma região pequena. Meus olhos captam muita energia, a estrela brilha mais. Se eu me afasto da estrela, a energia da estrela está distribuída numa região maior, muito grande. Isso faz com que a quantidade de energia naquele pequeno espaço que entra no meu olho se torne menor. Eu percebo a estrela menos brilhante. É isso que acontece com uma lâmpada acesa. Se você está perto da lâmpada, ela brilha muito. Por quê? Porque a energia dela se espalhou por uma região pequena. Então entra muita energia no seu olho. Se você se afasta da lâmpada, a energia da lâmpada se espalhou para uma região muito grande. A quantidade de energia que vai entrar no seu olho é, portanto, muito pequena, porque a energia foi espalhada por um espaço muito grande. E aí a gente percebe, então, o brilho mais fraco, o brilho menor, ok? Então, o Pogson, ele fez aqui, então, uma distribuição das estrelas em função do seu fluxo luminoso e em função da sua classificação de magnitude percebida por Hiparco, né? Lá no século II a.C. Como Hiparco fez uma classificação só de 6 categorias, o Pogson distribuiu essas categorias e obteve essa curva. Galera, essa curva, existem métodos matemáticos para a gente analisar essa curva. Quando você joga os pontos dessa curva dentro de uma equação matemática, ou quando você estabelece uma relação entre esses pontos, você consegue obter uma equação matemática. A equação obtida na época pelo Pogson é a magnitude, a equação de magnitude, que nós já vimos, inclusive, no início dessa conversa de hoje, né? Então, o Pogson achou esta expressão. Isso aqui, galera, ó, é a magnitude que a gente chama de magnitude brilho aparente ou brilho aparente de uma estrela. A magnitude aparente de uma estrela é aquilo que o nosso olho consegue captar. Repare que a magnitude é uma expressão muito feia, né? Porque ela envolve aqui uma função que poucas vezes se estuda ela no ensino médio, que é a chamada função logarítmica. Quando o Pogson viu isso, né, a gente percebe claramente que o nosso olho, então, é um captador logarítmico de energia. Ou seja, quanto mais eu me afasto da fonte que emite energia, a quantidade de energia que meu olho é capaz de captar se torna menor, mas ela cai muito rápido, né? Então, olha lá, ela cai relativamente rápido, e aí nós temos, então, detectores logarítmicos aqui, que são os nossos olhos. Então, essa expressão que o Pogson encontrou, isso aqui é uma expressão que foi calculada que encaixasse nesses pontos. O caminho, normalmente, que ele fez foi o contrário, né? A gente pega uma expressão matemática, acha os pontos, faz o gráfico. Quando nós não conhecemos a expressão, então a gente constrói o gráfico, pega os pontos, e com esses pontos a gente chega, então, na expressão matemática. A maior parte das leis da física elaboradas no passado foram elaboradas desta maneira. Você constrói um gráfico usando dados, que são pontos, e analisando esses dados numericamente, a gente obtém uma equação matemática que se encaixa naqueles dados, ou que descreve aquele arranjo de dados da melhor maneira possível, porque nem sempre fica perfeito, mas se aproxima. E aí, essa expressão matemática a gente chama de modelo matemático, ok? Para descrever aquele fenômeno. Na física, nós temos vários modelos matemáticos. A segunda lei de Newton, força resultante do AMA, é um modelo matemático. A lei da gravitação universal de Newton, F igual a gm1m2 sobre d quadrado, é um modelo matemático, né? A expressão de calor, Q igual a mc ΔT, é um modelo matemático, e por aí vai.
Todas aquelas expressões que nós estudamos no ensino médio são modelos matemáticos deduzidos dessa maneira. A gente faz um experimento, colhe dados, constrói pontos, constrói um gráfico e encontra uma expressão que se adeque da melhor maneira possível àqueles dados, ou que descreva-os o mais aproximadamente possível. Esse é o modelo matemático que nós, da física e da ciência, adotamos, ok? Para descrever aquele fenômeno. Claro que a gente tem que descrever com isso as limitações desse modelo. Ah, a gente fez isso, mas ele não descreve isso. Ele se aproxima disso, mas ele falha nisso. Então, o modelo, ele permanece até que outro melhor o substitua. E aí nós temos a substituição ou o melhoramento, ou a ampliação de uma teoria, ok? Por um modelo mais abrangente, ok? É o que acontece, é o que aconteceu, por exemplo, com a mecânica newtoniana, que ela está contida, né, de um modelo mais abrangente, que é a relatividade de Einstein. A relatividade de Einstein descreve coisas que a mecânica newtoniana não descreve. E ela descreve também aquilo que a mecânica newtoniana descreve. Ela é um modelo, portanto, mais abrangente, mais robusto, mas que nem sempre a gente usa, porque no nosso dia a dia a mecânica newtoniana domina tranquilamente bem, ok? Então esse aí é um modelo criado por Pogson para classificar as estrelas. Esse modelo é, então, o modelo, a equação de magnitude da estrela. E aí, quando Pogson, né, quando a gente pega a magnitude de uma estrela, que é dada por essa expressão, a gente pode fazer a comparação. Veja bem, a astronomia, ela não perde tempo tentando determinar a magnitude de uma estrela específica. Ela pega a magnitude de uma estrela que já é conhecida e pega uma estrela que não é conhecida e faz uma comparação entre elas. Foi algo, ou seja, é algo muito parecido com o que nós fizemos aqui com a luminosidade. Eu tenho o Sol, que é uma estrela conhecida. Eu conheço o Sol. O Sol está aqui perto. Eu posso estudar ele. O Sol, por estar perto e nos permitir conhecer muito sobre ele, ele é a nossa estrela modelo. É partindo do Sol que eu estudo o universo. Então eu conheço a magnitude do Sol, eu conheço a luminosidade do Sol, eu conheço o fluxo de energia do Sol, e com essas características do Sol, eu lanço mão do universo. Então eu encontro uma estrela lá nos Cofundó de Juda. Quero saber as características dela, eu venho cá no Sol, ó, deixa eu ver como é que é o Sol. Ah, qual que é a cor da estrela? Vamos analisar a cor da estrela. Qual que é a luminosidade da estrela? Vamos comparar com a luminosidade do Sol. Vamos pegar lá, né, o fluxo de energia da estrela. Vamos comparar com o do Sol. O Sol está aqui perto, eu sei. É a minha vela padrão, tá ok? Aí o que acontece? Eu vou lá, então, pego a magnitude de uma estrela que eu conheço, comparo com a magnitude de uma estrela que eu não conheço. Então, veja, nós vamos comparar uma estrela, né, de magnitude que eu vou chamar de M1 com uma outra estrela que nós faremos aqui, chamaremos de M2. Bom, a magnitude da estrela M1, né, é C menos 2,5 log de F1. Para a estrela 2, nós vamos ter que a magnitude dela é C menos 2,5 F2. Tá ok? Então, veja, para comparar o brilho das estrelas, eu vou fazer a diferença entre as magnitudes dessas estrelas. Então, por exemplo, como é que vai ficar essa diferença de magnitude? Eu vou dar uma inserida aqui numa folha, só para a gente poder enxergar. Então, se você pegar o M1, tá, que é a magnitude de uma estrela, o M1, que é igual a C menos 2,5 log de F1, e a magnitude da outra estrela, que é M2, C menos 2,5 log de F2, e fizer a diferença entre elas, olha que bacana que vai ficar. Você vai ter simplesmente o seguinte, olha. Você vai ter que M2 menos M1, seguindo a lógica que está sendo feita aqui em cima, vai ser dado por a primeira expressão, C menos 2,5 log de F1, tá?
menos C menos 2,5 log de F2, ok? Repare que está ficando C menos C. Então, C menos C, a gente pode cancelar. Então, vai ficar menos 2 menos M1, que é igual C menos C, vai embora. Sobra menos 2,5 log de F1, menos com menos vira mais, 2,5 log de F2. Tá ok? Beleza? Então, eu vou fazer só a seguinte molecagem. Tá ok? Então, você tem aqui, ó, o log de... um detalhe. Nós estamos colocando aqui em ordem errada. Deixa eu apagar aqui de novo. Então, vejam. Agora, fazendo a diferença entre as duas expressões, o que nós vamos ter? M2 menos M1 vai ser igual a, veja, M2, C menos 2,5 log de F2, beleza? Menos C menos 2,5 log de F1. Então, repare, M2 está aqui, M1 está aqui. Então, vamos lá. Na hora que eu ajusto isso aqui, eu vou ter que M2 menos M1 é igual a C menos 2,5 log de F1, ok? Veja, menos C, menos com menos vira mais, 2,5 log, opa, aqui é F2, ó, tô escrevendo errado, desculpa, aqui, deixa eu anular isso aqui que eu escrevo de novo, é melhor, eu corto aqui e gravo, aqui, ó, vai ficar então o seguinte, veja só, M2 menos M1 vai ficar aqui, C menos 2,5 log de F2 menos C, menos com menos vira mais, 2,5 log de F1, ok? Repare que menos C eu posso cortar com mais C, beleza? E aí eu vou dar uma invertida de ordem aqui, ó. Eu vou deixar aqui M2 menos M1, eu vou trocar isso aqui de lugar. Vou pôr positivo primeiro, 2,5 log de F1 menos 2,5 log de F2, tá ok? Agora, eu vou colocar esse 2,5 em evidência, porque ele é comum para os dois, tá ok? Então, vai ficar aqui M2 menos M1 é igual a 2,5 vezes. Aí vai ficar log de F1 menos o log de F2. Pessoal, eu vou chamar aqui, vou invocar aqui de novo aquela propriedade do logaritmo. Qual a propriedade do logaritmo? O log de A menos o log de B é o log de A sobre B. Tá ok? Então, o log de F1 sobre o log de F2, nós vamos obter aqui que o M2 menos o M1 é igual a 2,5 log de F1 sobre F2. Então, esta expressão que está aqui é a mesma expressão que está aqui e que, portanto, nos permite comparar os brilhos de duas estrelas. Então, em astronomia, a gente faz isso. A gente não descobre a magnitude de uma estrela, a magnitude de outra estrela, a magnitude de outra estrela. Você conhece a magnitude de uma estrela, compara com a da outra para descobrir a magnitude da outra. Beleza? Vamos fazer isso num exercíciozinho, num exemplo bem básico, só para a gente ver como é que faz. Então, tá aqui, ó. Qual que é a magnitude de uma estrela cujo brilho aparente é 10 vezes menor que o de Vega? Esse brilho aparente é o outro nome que a gente dá para o fluxo, tá? O fluxo luminoso de uma estrela. O que eu estou querendo dizer para você?
que nessa comparação aqui eu tenho uma estrela cujo fluxo aparente, tá, é 10 vezes menor que o fluxo de Vega. Ou seja, se ele é 10 vezes menor, ele é 1/10, né? Então, ele é o fluxo da estrela Vega dividido por 10. 1/10 do fluxo da estrela Vega, do brilho aparente da estrela Vega. Então, eu quero saber quanto vale a magnitude dessa estrela, tá ok? É isso que eu quero saber. Então, vamos lá. Eu quero que você me ajude. A magnitude da estrela Vega, tomada como padrão na astronomia, é 0. Ela tem magnitude 0. Quer dizer, ela brilha mais do que uma estrela de magnitude 1. Tá ok? Ela brilha 2,5 vezes mais do que uma magnitude 1. Então, nós vamos fazer essa comparação entre essas duas estrelas. Como nós vimos ali, a expressão matemática para fazer a comparação é aquela que diz que o M2 menos o M1 é igual a 2,5 log de F1 sobre F2. Beleza? Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar a estrela Vega padrão, tá? Vega vai ser, então, a minha estrela 1. E a outra estrela que eu não conheço, que está aqui, eu vou chamar essa estrela aqui de estrela 2. Beleza? Então, olha só. A magnitude da estrela 2, que eu não conheço, tá? A magnitude da estrela 2, subtraída da magnitude da estrela Vega, padrão, magnitude 0, é igual a 2,5 o log. Veja, a frequência, desculpa, o fluxo de energia, ou seja, o brilho aparente da estrela padrão, que é a estrela Vega, né? Que eu vou chamar aqui de fluxo de Vega, dividido pelo fluxo da estrela que eu quero conhecer. O fluxo, ou seja, o brilho aparente da estrela que eu quero conhecer, veja que ele é o fluxo da estrela Vega dividido por 10. Ok? Então, o que eu vou ter aqui? Ó? A magnitude da estrela que eu não conheço vai valer, então, 2,5 log. Veja aqui, ó, eu tenho um número dividido por uma fração. Então, eu copio o de cima e multiplico pelo de baixo invertido. Tá ok? FV. Reparem que a expressãozinha, né, FV, aparece aqui multiplicando e aqui dividindo. Então, nós vamos fazer essa simplificação. Ok? E aí eu vou, então, tirar aqui a magnitude dessa outra estrela que eu não conheço. É de 2,5, ok? Log de 10. Ok? Beleza? Agora, reparem o seguinte. Galera, rapaz, tem uma propriedade do logaritmo que é a seguinte. Veja bem, nós vamos então aqui agora tentar achar o resultado disso. Só que tem um detalhe muito interessante, tá? Quando você tem o logaritmo de 10, para quem não sabe, galera, o logaritmo de 10 é 1, ok? O logaritmo de 10 é 1. Por quê? A definição de logaritmo é a seguinte. Quando você tem um logaritmo de b na base a é igual a c, o que você tem? Você tem que a base a elevado a c tem que ser igual a b, ou seja, isso aqui só é verdade, o log de b na base a é igual a c, se e somente se o a elevado a c for igual ao b, ok? Quando não aparece escrita a base, igual está acontecendo aqui, ó, log de 10, quando o logaritmo não expressa a base, significa que a base dele é 10, tá ok? Então, quando a expressão de logaritmo não aparece a base embaixo, como assim, professor, não aparece a base embaixo? Normalmente você escreve o logaritmo de 4 na base 2 é igual a, por exemplo, 2. Por que o logaritmo de 4 na base de 2 é 2? Porque 2 elevado a 2 dá 4. Isso é verdade. Isso é verdade.
Quando não aparece esse númerozinho escrito aqui, ó, que é a base do logaritmo, quando ela não aparece, quando você vê o log de, por exemplo, o log de 100 é igual a 2. Se não aparece escrito aqui, ó, cadê a base que está aqui? Ó? Não tem ela, tá vendo? Quando ela não aparece, significa que a base que está aqui é 10. Então, por que o log de 100 é 2? Porque 10 elevado a 2 dá 100. Então, olha só, você pega a base, eleva a esse número para encontrar esse. Então, veja, log de 4 na base 2 é 2. Por quê? Porque 2 elevado a 2 dá 4. O log de 100 é 2. Por quê? A base não está escrita, é 10. 10 elevado a 2 é 100. Então, quem que é o log de 10 que dá 1? O log de 10 é igual a 1. Por que o log de 10 é 1? Porque 10 elevado a 1 vai ser quanto? 10. Então, repare que esse termo que aparece aqui, o log de 10, ele vale 1. Vale 1. Então, o que acontece? Se o log de 10 vale 1, né, a gente pode escrever que a magnitude da estrela 2 é 2,5 vezes 1. Ou seja, a magnitude da minha estrela vale 2,5. Então, automaticamente, repare, eu achei a magnitude da outra estrela, que eu não conheço, partindo da magnitude de uma estrela que eu conheço. Tá ok? E como que eu acho isso? Comparo a magnitude de duas estrelas, usando essa expressão. É claro que eu posso usar também, ao invés do fluxo luminoso, eu posso usar a luminosidade, que é esta expressão aqui, ó. Mas nós vamos ver aí mais para frente como é que faz isso. Nós vamos ver um exemplo como é que faz isso, tá ok? Para ficar claro. Então, por exemplo, aqui, ó, tá ok? Reparem o seguinte, um outro exemplo de uso dessa expressão, que eu acho que essa expressão ela é complicada por envolver funções logarítmicas, tá ok? Eu vou fazer esse exemplo aqui e aí nós vamos parar, porque afinal de contas, né, já está dando aí 9 horas. Mas vamos fazer esse exemplo aqui para a gente ver como é que faz, tá ok? Deixa eu inserir aqui de uma página. Quantas vezes a estrela A de magnitude 2 é mais brilhante do que uma estrela B de magnitude 5,5? Eu tenho duas estrelas, tá? Eu vou chamar aqui, ó, a magnitude A vale 2. A magnitude B vale 5,5. Eu quero saber quantas vezes a estrela A brilha mais que a estrela B. O que é brilhar mais? É o fluxo de energia, é o fluxo luminoso. Quantas vezes o fluxo luminoso da estrela A é maior que o da estrela B? Tá ok? Então, nós vamos relacionar o fluxo da A para a magnitude 2 e para a magnitude de B, nós vamos ter, então, o fluxo de B. Então, eu quero comparar de novo duas estrelas. Como é que eu vou fazer essa comparação? A magnitude A menos a magnitude B, a ordem aqui não faz a menor diferença, lá em cima também não faria, tá? Poderia fazer de qualquer jeito. A magnitude A menos a magnitude B é igual a 2,5, tá? O log aqui agora é perigoso, né? Você tem que pegar. Veja que a expressão é nessa ordem aqui, ó. A2 menos A1 é A1 sobre A2. 2 menos 1 é 1 sobre 2. Então, A menos B é B sobre A. A menos B é B sobre A. Tá ok? Então, vejam. A menos B é, então, o log de FB sobre FA. Só isso. Uma vez feito isso, é rachar a conta. Como é que nós vamos fazer isso? Rapaz, vai dar trabalho. Mas olha só, algumas propriedades logarítmicos serão necessárias. Então vamos lá. A magnitude A é 2.
A magnitude B é 5,5. Nós vamos ter que isso vai ser igual a 2,5 o log de FB sobre o FA. Ok? Veja que a estrela A é mais brilhante. Então, o FA tem que dar tantas vezes o FB. Tem que ser um número positivo, pelo menos. Agora, nós vamos fazer a seguinte brincadeira. Né? Embora eu quero... desculpa, né? Isso mesmo. A A é mais brilhante. A magnitude dela é 2, a B é 5,5. Uma estrela de magnitude 2 brilha mais do que uma magnitude 5,5. Então, vamos lá. Calculando nossa doideira aqui. 2,5 menos 5,5 me dá menos 3,5. Isso aqui vai ser igual a... um negócio interessante. Tá vendo que está dando negativo? Isso não está com uma cara boa, né? Vamos fazer uma inversão? Então, nós vamos trocar o 2 e o 5,5. Vamos inverter essa ordem aqui, ó. Então, eu vou pegar 5,5 menos 2. Portanto, eu não estou fazendo MA menos MB. Eu estou fazendo MB menos MA. Então, vou inverter aqui também, ó. FB, FA, vai ficar FA sobre FB. Por que eu estou fazendo isso? Para mim não lidar com número negativo. Faz diferença? Hoje não faz diferença, mas dá trabalho, né? Então vai ficar FA sobre FB. Bom, continuando a conta, né? Depois dessa pequena alteração, então nós vamos ter aqui 3,5, porque 5,5 menos 2 dá 3,5. Isso aqui vai ser igual a 2,5, tá ok? O log de FA sobre o FB. Barbaridade aqui. Agora vai sobrar o seguinte. O 2,5 está multiplicando, vou trazer para cá dividindo, então vai ficar 3,5 dividido por 2,5, que é igual o log de FA sobre o FB. Se você pegar aí, né, e dividir 3,5 por 2,5, simplificando tudo por 5, né, simplificar tudo por 5, vai ficar em cima 0,7 por 0,5. 7 por 5 dá 1,4. 1,4. Então, isso aqui, ó, é 1,4, que é igual ao log de FA sobre o FB. Aqui, de novo, eu vou ter que aplicar a propriedade do logaritmo, a definição de logaritmo. Qual que é a definição do logaritmo? O log de B, né? O log de B é igual a C, porque, veja, não aparece a base. Quando não aparece a base, significa que a base é 10. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Qual que é a propriedade? A propriedade é a seguinte. O log de B na base A é igual a C, se e somente se A elevado a C for igual a B. Ou seja, o número que a base elevado a esse cara aqui tem que dar o B. Então, o número que a base. Então, eu tenho que 1,4, tá? Não pode ser usado aqui, ó. Nós vamos pegar o seguinte, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos pegar a base, que é 10, elevado ao número que está aqui, 1,4, e isso aqui vai ter que ser igual ao que está aqui dentro. O FA sobre o FB. 10 elevado a 1,4 é igual ao FA sobre o FB. Agora, aí entra a brincadeira, né? Como é que nós vamos calcular isso? Nós vamos ter que pegar a nossa calculadorinha e pegar o seguinte, ó. Quanto que é 10 elevado, ok, a 1,4? Olha lá, dá 25,12, né? 25,12. Então, eu vou ter aqui que 25,12 é igual a FA sobre o FB. Vejam, eu quero descobrir, olha, quantas vezes a estrela A é mais brilhante que a B.
Então, eu tenho aqui, ó, trazendo o FB para o lado de cá, eu vou ter que o FB multiplicado por 25,12 é igual ao FA. Ou seja, o fluxo luminoso da estrela A é aproximadamente, né, 25 vezes o fluxo luminoso da estrela B. Então, olha, o brilho aparente da estrela A é 25 vezes o brilho aparente da estrela B. Estão vendo? É preciso conhecer as propriedades do logaritmo. Deixa eu dar uma arranjadinha nisso aqui, que esse tempo ficou bagunçado, né? Então, vamos colocar aqui de novo, né? Qual que é a definição do logaritmo? Vamos colocar em ordem também, né? Porque senão fica impossível de estudar. A definição do logaritmo é... Então, separando aqui, ó, a definição do logaritmo. Qual que é a definição do logaritmo? É aquela que diz que o log de B na base A é igual a C, se e somente se, né? Então, a gente tem aqui, ó, que A elevado a C tem que ser igual a B. E a outra propriedade é lembrar que quando a gente tem o log de A, isso aqui é a mesma coisa que o log de A na base 10, tá? Quando aqui a base não aparece, é porque essa base é 10, tá ok? Então, quando você faz, né, que o log de A, na definição, se o log de A é igual a B, então eu vou ter necessariamente que 10 elevado a B é igual a A. Foi essa propriedade que eu usei aqui. Ok? Essa propriedade. Muito bem, então aqui nós temos um exemplo. É claro que depois que a equação de Pogson foi descoberta, né, que ele propôs essa equação para encontrar a magnitude, nós podemos sair, né, da classificação de Parco, que ia de 1 só até 6, e podemos expandir essa classificação, né? Saindo tanto para cima do 6, hoje onde nós temos a magnitude 30, que é aquela observada pelos maiores telescópios que nós temos hoje, o James Webb, o Hubble, o telescópio Keck, lá do Havaí, do Chile, né? O Mauna Loa, e nós temos magnitudes de menos 30, né? Magnitude, na verdade, a máxima que a gente tem aqui perto de nós é do Sol, que está em torno aí de menos 26,5. Quanto mais brilhante, mais negativa é a magnitude, né? Digamos assim. Mas ela corre para o lado negativo. Então, o Sol, magnitude menos 26. A Lua cheia é magnitude menos 12,6. Vênus, menos 4 aproximadamente. Júpiter, menos 2. Sirius, que é a estrela mais brilhante do céu, tem uma magnitude menos 1,6 aproximadamente. Nós temos aqui, ó, a Crux, que é a estrela alfa da constelação de Cruzeiro do Sul, magnitude 0,77, e a estrela Vega, que é a nossa padrão de observação, né, tomada aí como padrão, tem magnitude visual 0, ok? Então, com base numa estrela conhecida, a gente consegue determinar a magnitude de uma estrela desconhecida, ou o fluxo luminoso de uma estrela desconhecida, ou a luminosidade de uma estrela desconhecida. Ok? Bom, e aí existe, né, uma relação também da magnitude, tem tudo a ver com a distância, né? Porque quanto mais distante uma estrela se encontra de nós, menos eu vou perceber a luz dela que chega no meu olho. Então, ela vai parecer para mim menos brilhante. Então, a magnitude tem mesmo a ver com a distância. Como o fluxo é a luminosidade, né, dividido pela área, né, a gente pode chegar, então, relacionando, ó, substituindo isso aqui dentro, né, a gente pode chegar nessa expressão aqui, ó, tá ok? Que é a chamada magnitude, tá? Em função da luminosidade e da distância. Essa expressão, eu vou fazer aqui só para vocês, para a gente treinar um pouquinho de logaritmo, mas é um trem
enjoado, a gente não vai precisar de usar, a gente vai usar isso aqui, que está aqui embaixo, tá? Mas a ideia é a seguinte, veja bem, se você trocar, né, você tem ali o seguinte, veja, a magnitude é igual a uma constante, menos 2,5, o log do fluxo, que é a expressão lá do Pogson, né? Então, o que você vai ter aqui? Substituindo o fluxo, né, nós vamos ter que a magnitude é igual a C menos 2,5. Aí nós vamos ter aqui, ó, log, quem que é o fluxo? L dividido por 4π d quadrado. Galera, eu vou fazer isso para a gente explorar a função logarítmica, tá? Para a gente estudar a função logarítmica. Então, veja só que bacana, você tem aqui que a magnitude da estrela, então, é C menos. Aqui agora eu vou usar uma das propriedades logarítmicas. Veja que isso aqui é o logaritmo de uma fração. Então, qual que é a propriedade? Eu vou fazer aqui o contrário do que eu fiz antes, tá ok? Qual que é a propriedade que eu vou aplicar aqui? Olha, eu sei o seguinte, que o log de A sobre B, ele é quem? Ele é o log de A menos o log de B, tá ok? Então, o log disso sobre isso é o log do de cima menos o log do de baixo. Então, 2,5 vai sobrar log de L menos log de 4π vezes d quadrado, tá ok? Então, como eu disse, eu estou fazendo isso só para a gente explorar e estudar um pouquinho de logarítmico, de logaritmo. Agora, existe uma outra propriedade que eu vou aplicar aqui, ó, tá? Que propriedade é essa? Olha aqui, ó, mais uma propriedade do logaritmo que eu vou aplicar aqui agora, ó. Qual que é essa propriedade? O log de A vezes B, a gente pode escrever, tá, como sendo o seguinte, o log de A mais o log de B. Olha que negócio interessante. Quando você tem uma fração, log de A sobre B é o log de A menos o log de B. Quando você tem um produto, log de A vezes B é o log de A mais o log de B. Então, eu vou fazer isso aplicando aqui, ó, tá ok? Nesse segundo termo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir a letra aqui, que senão não cabe. Vai ficar o seguinte, que M é igual a C menos 2,5, que multiplica. Veja, não vou mexer em log de L, tá ok? Agora, aqui, ó, menos, vou abrir um outro parênteses. O que é o log de 4π vezes d quadrado? É o log de 4π mais o log de d quadrado, tá ok? Então, é isso aqui, ó. Olha que bacana. Eu desmembrei esse termo aqui, ó, em 2. E agora eu vou aplicar outra propriedade do logaritmo. Jesus, Maria e José. Qual que é a outra propriedade do logaritmo que eu vou aplicar aqui? Vou aplicar a seguinte propriedade. Quando você tem o logaritmo de uma potência, log de A elevado a B, a propriedade diz que o log de A elevado a B é a mesma coisa que B multiplicado pelo log de A. Ou seja, você tira o expoente e passa ele para frente do símbolo de logaritmo. Então, eu posso dizer para vocês, tá, que aqui nós temos a seguinte expressão. Talvez não caiba, mas eu vou tentar fazer isso acontecer, né? Vai ficar aqui o M é igual ao C menos o 2,5. Vamos aqui, ó, que multiplica o log de L menos o log de 4π. Veja, menos com menos com mais vira menos, né? Então vai ficar menos olha, o 2. O que eu vou fazer com aquele 2? Eu vou pegar o 2 que está aqui no expoente e vou trazer cá para frente. Menos 2 log de D. Tá ok? Aí, ó. Apliquei a propriedade do logaritmo. Não tem difícil, professor. Não, olha aí, ó. Peguei log de A elevado a B é B log de A. Então, log de D elevado ao quadrado é 2 log de D. Tá ok? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. O log de um número que é uma constante, Log de 4π é o log de 4π. 4π não vai mudar nunca. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse C que aparece aqui na frente, ele representa uma constante. Eu vou puxar isso aqui e vou juntar com ele.
Esse termo eu vou desaparecer com ele, eu vou transformar aquele C ali num C'. Esse C' é o Czinho mais o log de 4π, tá ok? Acho que eu vou até indicar isso aqui primeiro. Deixa eu fazer uma indicação aqui, ó. Então eu vou pegar, eu vou criar aqui uma nova constante que eu vou chamar de C', e essa C' vai ser o C mais o log, aliás, desculpa, mais não, né? Aqui, é mais mesmo. Mais, veja aqui, ó, mais o log de 4π, tá ok? Beleza? Tá ok? Então eu estou somando aqui o log de 4π. Na verdade, eu vou ter que somar aqui, veja, porque tem 2,5 multiplicando todo mundo, né? Então eu vou ter que somar aqui, ó, 2,5 log de 4π, tá ok? Então, ó, 2,5 vezes isso, 2,5 vezes isso, 2,5 vezes isso. Então, estou pegando esse aqui, ó, menos log de 4π vezes 2,5 negativo, vai virar mais 2,5 log de 4π. Então, eu vou juntar esses termos nesse Czinho aqui, ó. Então, vai ficar o seguinte, que a magnitude será o Czinha, quem que é C'? É esse C aqui, mais o log de 4π multiplicado por 2,5. Então, o que que sobra? Vai sobrar o seguinte, menos 2,5 log de L, e veja, menos 2,5 vezes menos 2, vai virar mais 5 log de D, tá ok? Então, eu peguei este menos 2,5, multipliquei ele aqui, multipliquei ele aqui, e multipliquei ele aqui, tá ok? Bom, como eu sei que tem alguém aí, né, chiando, eu vou fazer a seguinte molecagem. Eu vou tirar isso fora, eu vou tirar isso aqui fora e vou fazer bem detalhado para ninguém chiar. O que é que vai ficar? O M, esse M que está aqui na frente, que é a magnitude, vai ser o C menos 2,5 log de L, veja, menos 2,5 vezes log de L. Menos 2,5 vezes menos log de 4π vai virar mais 2,5 log de 4π. Menos 2,5 vezes menos 2, mais 5 log de D. Acho que assim fica mais claro, não é verdade? Então, eu vou ter que a minha magnitude vai ser... Agora, eu vou pegar este C e este 2,5 log de C, que são números que não variam, que são constantes, e eu vou juntar isso tudo dentro de uma nova constante. C mais 2,5 log de 4π. Então, vou ter que a magnitude vai ser C', juntei tudo, ó, ficou menos 2,5 log de L, mais 5 log de D. Esta aqui, ó, esta expressão que eu acabo de escrever aqui para vocês, é a mesma expressão que está aqui em cima. É isso aqui mesmo, tá? É a magnitude. Só que eu substituí o fluxo luminoso pela luminosidade. Tá? Eu estou trocando, ao invés da magnitude em relação ao fluxo, eu estou falando da magnitude em relação à luminosidade. E em relação também à distância da estrela. Então, olha aqui, a mesma expressão que está aqui, ó, tá? Menos 2,5 log de D, menos 2,5 mais 5 log de D. Tá vendo? Então, quando eu troco esse F por isso aqui, eu transformo esta expressão aqui nesta expressão aqui. Tá certo? Ó, é simplesmente jogada matemática. É pura e simplesmente trabalho matemático, levando em consideração as propriedades do logaritmo. Agora, baseado nisso, e pensando no seguinte, nós já sabemos que uma das propriedades é que o log de 10 vale 1, né? Se o log de 10 sempre vale 1, e se eu considerasse aquele D ali, ó, para todos os efeitos, sempre 10? É importante lembrar aqui que esse 10 é uma distância em astronomia muito peculiar.
Esse D não é D de quilômetro. Não é uma distância dada em ano-luz. É uma distância dada em astronomia no que a gente chama de parsec ou parsec. O que é um parsec? Um parsec, que a gente chama de 1 PC, ele equivale a 3,26 ano-luz. É uma unidade muito utilizada em astronomia, derivada de um processo de determinação de distância que a gente chama de paralaxe. Bom, por enquanto, você não vai ver ainda o que é a paralaxe, o cálculo. Mas eu vou te dar uma noção do que é a paralaxe. Você vai entender o que é paralaxe. Você vai pegar um lápis ou uma caneta e vai segurar a um pouquinho de distância do seu olho e vai olhar para essa caneta e esse lápis, ok? Mas com apenas um dos olhos abertos. Não mexa a caneta, não mexa o lápis. Então você abre apenas um dos olhos. Você vai ver que essa caneta vai estar em frente a uma parte da parede da sua casa. É interessante que você faça isso coincidindo o seu olhar com alguma coisa, por exemplo, com um quadro. Feche um olho e coloque a caneta na frente do seu olho de tal forma que ela fique na frente do quadro, perfeitamente na frente do quadro. Aí você vai e faz o seguinte, fecha o outro olho e abre aquele que estava aberto, que estava fechado. Você vai ver que, ao alternar os olhos abertos, você vai ver que a caneta sai do lugar. Ela parece mudar de posição. Essa mudança aparente aí, porque eu troco de olho, é o que a gente chama de paralaxe. Para medir a distância de uma estrela, a gente usa isso. O que a gente faz? A Terra, ela gira em torno do Sol. Então, o que a gente faz? A gente faz uma coisa muito simples, que não é tão simples assim, né? Então, se você tem o Sol e você tem a Terra girando em torno dele, o que vai acontecer? É claro que a Terra demora um ano para dar uma volta em torno do Sol. Então vamos pensar que a Terra está aqui. Aí você observa uma estrela que está cá distante em relação ao Sol. Uma estrela terrível, né? Então imagine que você tem uma estrela aqui. Lá no fundo do céu estão as estrelas que a gente vai chamar de estrelas fixas, né? Então aqui existe uma estrela, aqui existe outra estrela, aqui existe outra estrela, aqui existe outra estrela, aqui existe mais uma estrela, aqui existe outra estrela, aqui existe outra estrela. Que é o fundo das estrelas, que nós vamos chamar de estrelas fixas, né? Lá nos confins do universo. Então, se eu olhar para essa estrela aqui, ó, daqui da Terra, quando a Terra estiver nessa posição, a luz sempre viaja em linha reta, então eu vou ver essa estrela como se ela estivesse junto com essa aqui, ó. Eu vou ver essa estrela aqui, né? Eu vou enxergar essa estrela nesse lugar aqui, ó. Beleza? Vou ver essa estrela com a Terra na posição A, eu vou enxergar a estrela aqui. 6 meses depois, a Terra vai sair dali e vai estar aqui, ó, considerando que a Terra está girando assim. Então, a Terra está aqui, ó. Então, eu vou ter a Terra nessa posição que eu vou chamar de posição B. Quando eu olhar para a estrela, olha só que bacana. Eu não vou enxergar a estrela aqui mais. Eu vou enxergar a estrela exatamente aqui nessa posição. É a estrela quando a Terra estiver aqui na posição B. Então, para todos os efeitos, é como se a estrela tivesse andado de A para B. 6 meses depois, eu vou ver a estrela de novo na posição A. Então, durante o ano, se eu ficar olhando a estrela durante o ano, eu vou ver ela, hora ela vai para um lado, hora ela vai para o outro. Hora ela vai para um lado, hora ela vai para o outro. Esse movimento aparente da estrela, por causa do giro da Terra, a gente chama de paralaxe, tá ok? E o que é um parsec, né? É uma medida que eu tiro exatamente dessa paralaxe. É o equivalente a um arco de paralaxe de 1 segundo de arco. Bom, essa distância equivale a 3,26 anos-luz. Então, se eu considerasse nessa expressão aqui, ó, tá, esse D sempre valendo 10 parsec, eu faria esse termo aqui, ó, se reduzir
se eu encaixar esse D como sendo um valor de 10 parsecs, eu consigo reduzir essa expressão um tiquinho mais, já que o log de 10 é 1, né? A gente conseguiria transformar essa expressão que está aqui em algo do tipo M é igual a C' menos 2,5 log de L mais 5. Por quê? Porque o log de 10 é 1. Então, eu reduziria esse log de 10 a 1, ficaria só o 5. Olha aqui, eu reduziria esta expressão a isso. Mas aí, as estrelas não estão todas a 10 parsec de nós. Mas a gente considera como se elas estivessem. Então, eu considerando, se eu pegar o Sol e colocar ele a 10 parsec daqui, eu não vou ver o Sol brilhando como ele é. Eu vou ver ele muito mais fraquinho do que ele é. Ele vai estar a 36 anos-luz de distância da Terra. Pra vocês terem uma ideia, a estrela mais próxima de nós, depois do Sol, que é Próxima Centauri, ela está a 4 anos-luz da Terra, 4 anos e meio luz da Terra. Ela é invisível. Ela é invisível. Se você pegar o Sol e colocar ele a 36 anos-luz da Terra, 10 parsec, ele se torna invisível. Ele se torna invisível. E aí a magnitude dele deixaria de ser menos 26 e passaria a ser 4,5, 4,5. Ou seja, ele deixaria de ser o corpo mais brilhante do céu para se tornar um dos menos brilhantes do céu. Então, essa magnitude que a gente calcula dos corpos, considerando que todos estivessem a uma distância de 10 parsec de nós, essa magnitude que está aqui, ó, ela é chamada de magnitude absoluta. Tá? Toda vez que eu chamo esse D aqui de 10 parsec, eu obtenho essa expressão. Isso aqui é chamado de magnitude absoluta. Então é isso aí, galera. Ó, próxima aula a gente resolve mais algumas coisinhas aí, tá ok? Então falou. Vou parar a gravação.